Quando o assunto é dermatologia, doutora Lígia Cogos sempre vem aqui, a gente recebe um monte de perguntas. A produção fala assim, qual é o tema da doutora Lígia Cogos? Eu falo assim, gente, deixa o povo perguntar, porque a doutora Lígia, ela é um anjo na vida da gente, porque ela responde aquilo que a gente precisa saber. Ela é demais, viu? Sabe muito. Nosso WhatsApp é o 11 950 45 18 40. Se não mandou a pergunta, pergunte agora, porque a gente recebe com muita alegria a doutora Lígia Cogos. Ah, mas olha... Seja muito bem-vinda. Que clima de alegria que está aqui hoje. Eu estou muito alegre hoje. Aliás, eu estou alegre sempre, mas hoje eu estou especialmente sempre alegre. Hoje eu estou eufórica, porque eu vou sair daqui, aí eu vou pegar a estrada, vou direto para Brotas, vou fazer uma live com o Daniel, ao vivo, bem linda. E vai passar, não com essa roupa, com uma roupa de gala. Com uma roupa de gala? Claro, apropriada. Aí vai passar na Rede Vida às 8 da noite. Está convidada para assistir. Até meu marido está aqui hoje. Ele está sempre Valdemar Cogos, né? Veio para ver a beleza de Cláudia Tenório e pegar as dicas com Paulinho Salgado. Paulinho é demais, manda um beijo para ele. Senta aqui. Não, o Paulinho seu aqui. Ah, o Paulinho Salgado. Você fala Paulinho Salgado, eu penso no Paulinho Cogos. O Paulinho dá muitas dicas de... Sabe, o Paulinho é um magnata, né? Ele é, o então Paulinho, ele sabe orientar sobre várias coisas. Ele está lá orientando. Ele sai daqui, o Valdemar, com uma lista de compras, porque o Paulinho fica só... E olha, tem uma música americana que eu gosto, It's beginning to look like Christmas. Uau. Está começando realmente a parecer que é Natal. Olha, levanta de novo. Levanta de novo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha o que eu tenho aqui, doutora Lígia. Um Papai Noel tocando piano. E um piano. Podia dar uma palhinha pra gente, né? Sem nem passar o som. A produção vai ficar louca comigo, vai me xingar, vai brigar. Não sento no piano. Não tem problema, eu tô aqui do lado, gente. Só um tequinho. Olha isso. Something in your eyes. It's so exciting. Gente, olha, uma salva de palmas aqui pra doutora Lígia Cogos. Assim. Gente do céu. Assim, ó, foi no improviso, claro que não tinha um microfone no piano, mas ela é um espetáculo. Mas eu fico realmente encantada. E é um posto de cultura, viu, essa doutora Lígia Cogos. Ah, mas olha... Quando a gente vai na clínica, as pessoas me perguntam assim, ai, e dói? Eu falei, gente, não, nem sei, porque ela vai conversando, vai falando poesias, vai contando sobre a história da arte e a gente relaxa. É assim que ela trabalha, né, gente? De fato, a Cláudia que nos distrai, conta uns causos muito interessantes. Todas as moças que estão em volta ajudando, eu falo, presta atenção no que você está fazendo. Meu Deus do céu. Doutora Lígia Cogos, a gente tem tantas perguntas, a turma realmente fica feliz, fica grata quando você vem. Posso colocar na tela? Pode. Então vamos lá, vamos começar com perguntas. Você que quer saber como deixar a sua pele mais bonita, a dúvida de uma é muito parecida com a da outra, porque a gente é muito parecida. Então, presta atenção, eu até te aconselho lápis e papel na mão, tá? A Maria de Fátima, ela é de Cromínia, Goiás. Você tá vendo? Estou com alergias no corpo todo e o médico atribuiu aos produtos de limpeza. Faço o tratamento há 2 anos e não resolve. O que faço? Pelo que eu entendi, Maria de Fátima passou num dermatologista que atribuiu essa sensibilização aos produtos de limpeza. Vejam, quando surge uma alergia que não estava lá antes, então há 2 anos, antes desse prazo ela não tinha nada, ou tinha alguma coisa muito discreta, como todo mundo tem. E de repente alguma coisa começou, se os produtos de limpeza já estavam lá antes e talvez já estivessem, a não ser que seja algo novo, algo que foi introduzido, talvez não seja isso. Talvez seja alguma coisa do ambiente, ou ela esteja se sensibilizando com algum medicamento. Eu não sei que tipo de alergia, se são coceiras, se são bolinhas, se são placas, placas inchadas e fugazes, né? Isso é que ficam durante algum tempo e depois somem. O ideal é
Normalmente, quando eu pego um caso assim, primeiro eu corto a alergia toda. Nós dermatologistas, sabemos como fazer isso com medicamentos para que suma todo o quadro alérgico. Aí nós vamos investigando como verdadeiros detetives, introduzindo um suspeito por vez para ver o que é que possa estar desencadeando isso. Primeiro, é preciso zerar esse quadro alérgico com alguma injeção potente. Muitas vezes usamos corticoides nesse processo para limpar tudo, nada que vá fazer mal, porque é uma coisa temporária, uma medida temporária, e depois vamos introduzindo antialérgicos e vamos tirando lentamente, introduzindo os suspeitos. Quem são os suspeitos? Então, um medicamento novo que entrou nesse prazo, um produto de limpeza novo, um cosmético, ou mudou de casa, antes morava num apartamento, não havia mosquitos, agora há. E aí o médico vai chegando à conclusão. Próxima pergunta, vamos para a tela. A pergunta é da Neuza Teixeira Reis, de Sombrio, Santa Catarina. Eu tenho manchas escuras no rosto. Há tratamento para que elas desapareçam? Eu só uso protetor solar. Há tratamento, sim. O protetor solar já é uma medida muito valiosa. Pode até fazendo com que pouco a pouco essas manchas acabem por se desvanecer, mas existem tratamentos. Os dermatologistas formulam ou prescrevem medicamentos à base de ácido retinóico, hidroquinona, se você não for alérgica a bijuterias. Por incrível que pareça, há uma estranha inter-relação. Não é que a bijuteria que causa mancha, mas quem é alérgica à bijuteria não consegue usar a hidroquinona. Então, ácido retinóico, hidroquinona se não for alérgica, ácido glicólico. Os mais potentes são ácido retinóico, hidroquinona, se possível. Se não for possível, não se deve usar, porque sensibiliza mais ainda. E até alguns corticoides de uso local, para que vá desaparecendo essa mancha. Você que nunca tratou, até dermatologista adora pegar um caso que nunca foi tratado, né? Um caso virgem. É até mais fácil, devo confessar. E aí outras medidas, peelings, laser, mas normalmente o melhor tratamento para se começar é um tratamento simples. Nada de procedimentos mirabolantes, coisas simples, são as que funcionam muito bem para os melasmas, para as manchas. Ótimo. Aí, Neuza, próxima pergunta, então, vamos conferir da Mariane Amaral, de São Paulo. Como tratar a dermatite atópica? Primeiro, eu queria que você explicasse o que é dermatite atópica. Dermatite atópica é alguma coisa com a qual normalmente a pessoa já nasce. Então, são reações alérgicas que já se tem muitas vezes desde tenra idade, desde bebê até, desde a primeira infância, uma pele seca, sensível, uma tendência à bronquite, à rinite também, muitas vezes então acompanhada desses outros sintomas, uma pele que se sensibiliza com produtos muito fortes, normalmente tem alergia à bijuteria, que é uma alergia de contato, não é dermatite atópica, mas tem reações cruzadas com essas coisas, alguns medicamentos sensibilizam, e essas pessoas são pessoas que às vezes têm alergia muito a alimentos, a leite, a proteínas, a corantes nos alimentos, e elas precisam de um acompanhamento. Começam com o pediatra quando são pequenas e depois passam para os dermatologistas, para que os dermatologistas, além de darem cremes calmantes, eles podem também ajudar muito dando cremes que criam barreiras. São cremes com películas de silicone que não se percebe que se está usando
e que cria um isolamento, fazendo com que haja uma barreira entre o meio externo e a pele dessa pessoa para que ela possa melhorar. Atualmente existem muitos tratamentos já bem avançados para dermatite atópica, medicamentos que realmente já não dão mais sono como antigamente, ou medidas até alimentares. Aqueles remédios para alergia? Tá. Antialérgico. Então, procure agora, se você já é adulta, já cresceu, um dermatologista agora. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá, da Rossana, de Caruaru, Pernambuco. Queria saber o que são manchas roxas na pele. Não levei pancada, mas elas aparecem. Ah, sim. Esse é um problema que aparece muitas vezes pela fragilidade dos vasos. Vão aparecendo manchas, não sei se é isso que a Rossana está se referindo, mas manchas cor de vinho ou arroxeadas, especialmente nos braços. Nos braços, será que é o caso da Rossana? Porque essas pequenas batidinhas que nós damos sem perceber, e numa pessoa que está em condições normais, ela não percebe nada, mas alguém que está com os vasos mais frágeis, começam a aparecer essas manchas escuras que nós chamamos de púrpura. A lesão em si, uma equimose, às vezes até por uma batida mesmo, que a pessoa relaciona com a batida, mas às vezes espontâneas essas púrpuras. E é preciso usar cremes com hormônios para fortalecer a parede dos vasos. Com autorização dos seus médicos, às vezes essas púrpuras justamente aparecem depois que nós já não somos tão mocinhas assim, porque assim como nós perdemos colágeno na pele, também perdemos na parede dos vasos, veja só. Os vasos vão ficando mais frágeis com o passar da idade? Exatamente. Então, é comum ver homens e mulheres mais velhos com essas manchas cor de vinho ou arroxeadas nos braços, algumas nas pernas. E se usa creme que contenha estradiol e oxandrolona, que são hormônios. A oxandrolona, também a testosterona é usada, que são hormônios masculinos. Não adianta só passar hidratante, porque não chega lá no fundo para fortalecer a parede desses vasos. Então, ajuda muito o uso de cremes com estradiol, testosterona ou oxandrolona, que devem ser prescritos por um médico. Perfeito. Essa fragilidade vascular, ela pode ser perigosa para a nossa saúde? Não. Não. Ela só é um sintoma de que o colágeno também diminuiu na parede dos vasos. Okay. Bom, vamos lá para a próxima pergunta da Tânia, de Carvalhos, Minas Gerais. Pode tomar banho com esponja todos os dias ou não é recomendado? Se você gosta da sua esponja, tome banho com a esponja sim. Porque muitos que já me viram falar aqui em outros lugares sabem, minhas pacientes sabem, que eu não sou nem de proibir os banhos quentes, hein? Eu acho que o banho é uma hora... Vocês sabem, vou falar uma coisa aqui. Até amanhã meu filho está dando uma palestra em Criciúma que é como ser conservador nesta era do hedonismo. O hedonismo com H é o prazer, o culto ao prazer. Tudo que nos dá prazer, é claro, se nós formos desequilibrados e só ficarmos atrás do prazer, as coisas não vão dar muito certo, porque vamos comer demais, beber demais e outras cocitas más. Então, não temos que equilibrar a moral, a ética, a saúde com o culto ao prazer. Uma esponja, eu não sei se ela se refere a uma esponja áspera ou suave. Se você gosta, é uma boa coisa assim, remove a pele mais áspera das costas. Para quem usa maquilagem
ou usa muitos produtos no corpo, hidratantes e tudo mais, dá uma sensação boa, pode usar sim. Se você eventualmente, Tânia, sentir a sua pele mais ressecada, é só passar um pouquinho de hidratante e espalhar em tudo. Eu volto aqui daqui a 2 minutos, tá bom? Exato. E eu gostei tanto dessa resposta porque, assim, doutora Lígia, ela é muito sábia, né? Porque realmente a gente está vivendo uma era que tem os extremos, né? Tem os hedonistas que vivem na loucura por prazer, mas tem também a turma que agora não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode falar isso, não pode banho quente, não pode... E a gente só vive uma vez, não é pra gente pirar, mas a gente tem alguns direitos e merece algumas coisas uma vez. Um banho gostoso, fazer um carinho, qual o problema? A gente tem mais um monte de perguntas. Vou deixar uma pergunta já na tela pra gente... Vamos ver. Ouvir a resposta. Olha lá que imagem bonita. Maria José de Rancharia, São Paulo. Gostaria de saber quanto tempo dura o Botox ou toxina botulínica e o preenchimento depois de aplicado? Essa é a pergunta que vale ouro e que todo mundo quer saber. A toxina botulínica, a marca mais conhecida é o Botox, existem outras também, de esporte, por exemplo, mas o Botox é o consagrado. Sabe que nunca é o dermatologista que descobre as coisas usadas na dermatologia. Sempre é alguma outra especialidade e nós, dermatologistas, nos aproveitamos das descobertas dos outros. O Botox nasceu para... O Botox nasceu, justamente foi o uso cosmético do Botox foi um acidente, né? Um oftalmologista casado com uma dermatologista. Olha. Então, o casal conversando na mesa do jantar notou que as pessoas que estavam se tratando de estrabismo estavam perdendo as rugas dessa região. Que interessante. E daí surge a ideia. E aí foi o consagrado Botox, fim da década de 90, segunda metade dos anos 90, o uso cosmético. Na verdade, a toxina botulínica já existia antes, também para tratar outras condições. E ela trata, outro dia mesmo eu fiz uma live para a Allergan falando do tratamento com o Botox para recuperação de AVC. Isso a reabilitação de AVC, fiquei impressionada. Para enxaqueca também tem um uso muito legal, produto bom. Mas vamos lá. E aí, a duração do Botox, nós até falamos, o dermatologista gosta de se eximir de grandes cobranças depois e, teoricamente, poderia durar em torno de 4 meses. Mas, de fato, não é isso que nós vemos. Nós vemos uma duração em média de 6 meses, mas quanto mais a pessoa se submete ao tratamento, mais vai havendo uma duração prolongada. Por quê? Porque a musculatura vai se adelgaçando, vai ficando mais delicada. Quando se pega alguém com a musculatura muito forte, por exemplo, um homem que tem a musculatura da fronte muito proeminente, quando ele fica de perfil, parece aqueles heróis dos desenhos animados, né? Que tem um senho proeminente por causa da musculatura. Essa musculatura, por exemplo, pode realmente suportar 4, 5, 6 meses, mas à medida que vai se repetindo, essa musculatura vai se tornando cada vez mais fina, mais delicada e o Botox pode durar mais. Nós não fechamos nenhum dia durante a pandemia, trabalhamos normalmente e naquela confusão não, não de confusão, porque o movimento realmente estava mais calmo, estava até gostoso aquele ano passado, podendo se conversar mais e tudo mais. Mas tinha muitas urgências, muito problema até ligado ao álcool gel, a produtos de limpeza, alergias, acidentes domésticos, muito. Então chegavam muitas emergências. E aí eu, por exemplo, fiquei praticamente 1 ano e 3 meses sem... Não tinha nunca ninguém para me fazer Botox.
estavam sempre as médicas ocupadas e quando nós saíamos, eu era que saía mais tarde, nunca tinha ninguém para me fazer. E eu fiquei, acho que 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses e... Não fez diferença nenhuma. Como diz o meu marido... Estava maravilhosa do mesmo jeito. O meu marido não é de elogiar, não, viu? Vocês não fiquem aí se prendendo, porque meu marido não fala nada romântico, não deem bola para essas coisas. Vejam se o marido é bom, isso é que importa. Se eu caio na besteira de perguntar, será que essa roupa tá bonita para ir na... Ele fala, leva uma meia sola. Nunca ele fala assim de maneira muito entusiasmada. Então, depois de 1 ano e 4 meses, até estava levando uma meia sola ainda, porque nós já fazemos tanto, né, que a musculatura já se afinou, essa é a verdade. Os preenchimentos, a duração, pode ser até indefinida, definitiva, né, em alguns casos, dependendo do material. O ácido hialurônico tem várias formas de apresentação, mais densos, que podem durar 2 anos, mais leves, que duram em torno de 1 ano. O ácido polilático, conhecido como Sculptra, dura mais ou menos 3 anos. Então, aí depende do material escolhido pelo médico e pelo paciente, que vai escolher o mais adequado para você. Maravilha. A Cleudes da Vila Alpina, ela está querendo saber, fiz muitos procedimentos no cabelo e faz 2 meses que fiquei com uma alergia na cabeça, coceira, descamação. Como posso resolver esse problema? A coceira e descamação, independente do que tenha sido feito de procedimento químico no fio, de fato é um problema que está no couro cabeludo e não na possível química que você tenha utilizado. Então, você está com coceira, descamação, isso pode estar ligado ao estresse, ao cansaço, à alimentação, há uma tendência a um couro cabeludo um pouquinho mais oleoso, que depois fica parecendo seco com a descamação. Uma tendência à caspa, por exemplo. Então, deve-se usar loções que juntam antisseborreicos, às vezes substâncias calmantes, como corticoides suaves, e shampoos que sejam anti a produção excessiva da glândula sebácea. Então, procurem esses nomes nos rótulos. Eu não posso dar marcas, mas eu posso dizer quais são os componentes que vocês podem procurar nos rótulos. Zinco, sulfeto de selênio, sulfacetamida, alcatrão, que tem um cheirinho mais forte, enxofre. São esses os... Perfeito. Eu falei para vocês assistirem ao programa com papel e caneta na mão, né? Espero que vocês estejam anotando. Próxima pergunta, não se identifica, diz: boa tarde, doutora e Cláudia. Boa tarde. Apareceram manchas escuras embaixo dos seios da minha filha. Ela não sente coceira e as manchas não têm elevação. O que pode ser? Pode ser que a garota possa estar um pouco mais cheinha, um pouco mais gordinha, talvez, será isso? Ou então ela está magrinha, mas as mamas cresceram de repente, são muito grandes em volume, são satisfatoriamente grandes até, e aquela dobrinha que fica sob a mama facilita e favorece o desenvolvimento de fungos que dão esse escurecimento. Existe até um nome para isso, chamado eritrasma. Mas isso só interessa lá para os dermatologistas com seus nomes complicados. Mas qualquer dermatologista, batendo os olhos, eu sou sempre a favor, aprendi isso com os meus professores, que a clínica é soberana. Sou um tipo de médica que pede muito poucos exames, pouquíssimos meus pacientes sabem disso, porque eu acho que o exame clínico ainda é o principal. E isso se cura com um creme à base de antimicóticos, que também pega essa bactéria do eritrasma. Então, e pode ser também um fungo, né? Um fungo ou eritrasma, o fungo ou a bactéria
do eritrasma. Então, esses cremes antimicóticos com miconazol, itraconazol, tudo que termina com zol, não tudo, mas uma boa parte, esses cremes para micoses conseguem eliminar rapidamente. E uma dica para que não volte a aparecer, uso de talco sobre as mamas, para que mantenha-se o lugar sequinho. Perfeito. Aliás, nessa época do verão é uma boa dica, independente de esperar aparecer, nunca teve, porque se você começou a transpirar muito, vai que, né? Aqui, a Samara Marinho de Barreiros, Pernambuco. Boa tarde, doutora Lígia. Surgiram umas manchas no meu lábio inferior. Gostaria de saber o que poderia ser e quais procedimentos devo tomar. Talvez sejam manchas escuras, talvez sejam sardas depois de uma exposição solar mais intensa, depois de umas férias na praia. Talvez seja alguma coisa que entrou em contato com os lábios. Talvez seja uma cicatriz de algum processo inflamatório que ela teve, alguma bolha no lábio e depois bateu um solzinho e ficou. Em todo caso, é algo que, se estiver se acentuando ou não estiver sumindo, passe num dermatologista para que ele possa olhar e ver, afinal, do que se trata essa mancha. Pode ser uma coisa, ainda mais se for uma pessoa jovem, não demanda grandes preocupações, mas é claro, manchas escuras de repente no lábio, passe no médico para que ele possa examinar. Maravilha. Agora, a Mariane, ela é de São Paulo. Boa tarde, gostaria de saber se tem algum tratamento caseiro para dermatite espongiótica. Eu até queria aproveitar, doutora, para que você respondesse sobre essa questão de tratamentos caseiros. Porque as pessoas sempre me perguntam muito, né? E eu fico um pouco assustada, porque eu já vi coisas terríveis na internet de gente querendo fazer tratamento caseiro com um produto errado e que deu errado e que no final o prejuízo é muito grande. O tratamento caseiro já não é tão caseiro como poderia ser no passado. E além do mais, hoje existem muitos medicamentos, até genéricos, que podem ajudar de uma maneira até mais econômica. Mas o que eu achei interessante, que ela falou dermatite espongiótica. Dermatite espongiótica não é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico anatomopatológico, isto é, esta moça deve ter se submetido a alguma biópsia. E aí vem no relatório da biópsia isso, dermatite espongiótica, que pode estar presente em vários quadros clínicos. Assim a saber, uma dermatite atópica, alérgica, uma neurodermite, aquele tipo de placa que de tanto coçar vai engrossando, a pessoa tem uma maniazinha de coçar, às vezes até porque foi desencadeado por um botãozinho de calça jeans ou um colar, por exemplo, e aí ela começa a coçar, a pele engrossa e um dermatologista pode ter feito uma biópsia e vem conclusão do patologista, hein? Dermatite espongiótica. Então, a dermatite espongiótica é um diagnóstico da profundidade, do médico que olhou ali no microscópio, examinou e viu uma característica que é a espongiose das células. Mas o importante saber, clinicamente, que tipo de dermatite, se foi uma dermatite de contato, se foi uma dermatite alérgica, por ela já ser uma pessoa alérgica, se foi alguma coisa que encostou e sensibilizou, e aí vai usar um creminho simples que o médico vai recomendar e nem precisa se preocupar com o tratamento caseiro. Primeiro nós precisamos saber que tipo de dermatite é clínica, não o diagnóstico patológico. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. É da Mariane, também de São Paulo. Tenho manchas amarronzadas claras em todo o meu corpo, da cintura para cima. Às vezes elas escamam. O que pode ser? Escamam. Valeria a pena saber se é uma coisa que
a acompanha desde tenros anos, né? Se já há muito que ela apresenta isso, se é uma coisa que surgiu há pouco tempo, há 1 ano, por exemplo, há 2 anos, para relacionarmos com alguma coisa. Mancha, né? O tamanho da mancha, realmente. Aqui, só pegando uma das possibilidades, assim, de um cesto e falando, manchas amarronzadas claras, pode ser aquela micose que o pessoal pensa que é micose de praia, né? Que dá várias manchinhas, a pitiríase versicolor, e que sai com essas loções de antimicótico. Deve ser alguma coisa simples que surgiu aí, talvez possa até ter surgido já há tempos, há 3 anos, por exemplo, e nunca ninguém tratou. Vale a pena, talvez, sem saber o diagnóstico, mas se fosse uma pitiríase versicolor, aquelas manchas arredondadas claras, que às vezes só aparecem quando a pessoa está na praia, ela fica esbranquiçada. Quando a pessoa está branca, ela parece amarronzada. E aí, sabonetes à base de enxofre, às vezes já dão cabo do problema. A próxima, qual tratamento pode ser feito para curar os calos que aparecem nas juntas do dedinho do pé? Os calos, sim, que tanto atrapalham. Normalmente eu gosto de prescrever cremes que levam alguma coisa que possa desbastar o calo, né? Então, claro, são fórmulas manipuladas. Eu gosto muito, pessoalmente, para dar para os calos, fórmulas com ácido salicílico a 2%, ácido glicólico a 10%, em creme Lanete 10 gramas. E aí a pessoa usa todo dia e durante o uso de calçados usa um band-aidzinho por cima para concentrar, e isso vai fazendo com que os calos vão se afinando cada vez mais até desaparecer. Maravilha. Agora eu vou fazer as minhas perguntas, tá, gente? Doutora, todo mundo pergunta pra mim assim, Clau, você usa creme que a doutora ali já manipula e que tem hormônio feminino. Por quê? Como é? Eu também posso? Pode, se forem em zonas extensas, normalmente eu peço para o ginecologista autorizar. Na região restrita do rosto, pescoço, normalmente eu não peço autorização, porque é uma absorção de significância sistêmica muito pequena. E então eu costumo prescrever porque de fato nós vamos tendo já uma perda, uma oscilação hormonal bem cedo, bem precoce, já aos 40 anos, aos 40 e poucos anos, né? Eu não sei, porque eu tenho 28, ainda não cheguei, né, Cláudia? Mas, então, os cremes com hormônio realmente revitalizam bem. Se for só no rosto, dermatologista julgar bem o caso, a sua história também pregressa. É importante o dermatologista que se interessa em saber a sua história clínica, que não chega lá só para, vamos ver depressa essa pele aí. Não, o dermatologista é um médico como outra qualquer. O bom dermatologista, falando muito. Bom dermatologista é como a doutora Lígia Cogos, a consulta dela. Ele tem que saber a história clínica, perguntar os antecedentes da mamãe, quais foram as doenças graves na família. Esse vai ter ideia do que ele pode receitar. Maravilha. E só para terminar, doutora, as pessoas estão recorrendo muito, assim, eu vou usar um termo que eu sei que você não gosta, mas a tal da harmonização facial. Eu queria que você explicasse o que seria essa harmonização facial, apesar do termo ser um termo que não deveria ser usado, né? Mas o que é isso? Geralmente, eu não gosto de termos que não dizem a que vieram. O médico honesto, ele fala um português, mesmo que ele não seja versado,
em falar bem, ele se esforça por transmitir com honestidade e sinceridade as informações que ele deseja transmitir ao seu paciente. Quando se fala, vamos fazer uma harmonização, um termo que de fato foi roubado do sucesso do marketing dos jantares harmonizados com vinho, então tornou-se algo glamuroso para ser falado, ele não está explicando o que ele vai fazer. Vai harmonizar como? Tanto serve se tiver 20 anos como se tiver 90? O que vai ser usado? Outro dia ligaram uma das nossas secretárias falou, vocês fazem aí o tratamento 3D? Também é um termo roubado da tecnologia, né? Porque parece, puxa, é moderno lá, 3D. Daqui a pouco vão usar 5G, 4G. Ele não diz o que é 3D. Eles querem dizer, eu explico. Ele está pensando em fazer várias coisas ao mesmo tempo sem nem saber se a pessoa precisa. Laser, botox, toxina botulínica, preenchimento, mais alguma coisa que ele invente na hora e não diz o que é 3D. Fazemos tratamento 3D, fazemos tratamento GPS. Uau! Tratamento GPS que vai direcionado. Então, toda vez que vocês virem um médico ou pseudomédico, porque agora, né, até o mecânico do automóvel, que aliás é uma categoria profissional que eu adoro, os mecânicos de automóvel, mas eu já vi casos, né, agora só falta os mecânicos de automóvel fazerem algum tratamento de harmonização. Juro, até fariam, hein? Então, o médico tem que falar, doutor, mas o senhor está querendo fazer o quê em mim? O que é harmonização? Vocês podem falar em francês. Qu'est-ce que c'est? Harmonisation. Fale português, claro. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não engulam coisas que se escondem atrás de nomes glamurosos. Perfeito. É isso. Show! Eu queria que você não ficasse quero aqui ir muito embora. Tempo. Não vai embora, não. Mas, olha, eu quero te agradecer. Agora, eu vou pedir pra você responder só sim ou não, porque as meninas ficam me perguntando. Cláudia, você fez cirurgia plástica? Doutora Lígia Cogos, eu fiz. Não. Pronto, gente. Pelo amor de Deus, eu não fiz. Eu atesto para os devidos fins e a quem interessar possa que esta linda jovem dourada jamais submeteu-se a qualquer intervenção cirúrgica. Não, eu já fiz uma rinoplastia há muitos anos atrás. Mas isso... e pus minha prótese. Isso aqui eu gosto. Não, mas as pessoas me perguntam assim, você fez alguma coisa para rejuvenescer? Não. Você fez pálpebra? Não, gente, não fiz. Eu tenho uma médica. Isso aí ela fez antes que eu conhecesse. Não fiz. O narizinho foi. Porque a doutora Lígia também não gosta que faça narizinho, não, né? Ela acha bonito, não é que eu não gosto. Eu até gosto muito dos cirurgiões plásticos. Se a pessoa precisa, eu não sei se você precisava, não. Eu vou te mostrar depois uma foto minha, tá bom? Muito obrigada, maravilhosa. Deus te abençoe. Dá um beijo gigante. Podemos dar um abraço, a gente está testada, vacinada e a gente se vê sempre, ela é minha médica. E, manda um abraço para toda a turma lá daquela clínica chiquérrima da Avenida Brasil. Elas vão gostar, estão todas te assistindo. Obrigada. O TV hoje na sala de espera da clínica Lígia Cogos. Que show. Está como está sempre aqui no seu programa. Maravilhosa. Obrigada.